Boa tarde, Hare Krishna. Então, hoje vamos ler uma pergunta da Dani de Govardhana, que é uma das patrocinadoras aqui do Tarde do Dharma, tá sempre mandando pergunta. Nosso real Dharma é sermos servos de Krishna, mas por conta de tanto condicionamento temos muito orgulho e a vontade de ser honrado. Mesmo quando não expomos, internamente fica esse desejo. O que podemos fazer para caminhar um passo mais próximo para realizarmos o Dharma com mais totalidade de sermos servos de Krishna? Essa ideia de como lidar com orgulho, que é uma coisa totalmente natural para a alma condicionada à matéria, né? Então, assim, como sempre, nossa bússola, o nosso norte são as instruções de Krishna. Krishna vai falar no capítulo 16 da Bhagavad Gita, quando ele fala sobre orgulho, ele vai falar que o orgulho, ele não sozinho, né? Vai falar, o orgulho, ele vem acompanhado por amigos, né? Então ele fala que existem 6 qualidades impiedosas, 6 qualidades demoníacas que estão sempre associadas, que é o orgulho, a ignorância, a ira, a rispidez, a arrogância e a presunção. Essas 6 qualidades, elas estão ali sempre associadas, né? Então, como que a gente faz para poder combater o orgulho? A gente combate o orgulho também combatendo esses outros 5 associados do orgulho, né? Então, se a gente minimiza a ira, a rispidez, a gente vai estar deixando de alimentar o orgulho, né? Então, por exemplo, arrogância e presunção tem uma ligação direta com orgulho, né? Porque orgulho é você ter muita estima, muita vaidade pelas suas próprias qualidades. Arrogância é quando você menospreza as qualidades dos outros, né? Então essas duas coisas estão muito interrelacionadas. Quando você valoriza demais suas próprias qualidades, você vai acabar deixando de reparar na qualidade dos outros, porque vai estar muito focado na sua própria qualidade. E presunção é quando você, assim, exagera suas próprias qualidades. Você acha que você é mais do que quem você é, né? Então, a presunção, ela vem até no agravamento, né, do próprio orgulho. A ira é quando a gente está irado com alguém, a gente vê o outro como inimigo, né? E quando a gente vê o outro como inimigo, naturalmente a gente, assim, se vê maior do que os nossos adversários. Os nossos adversários são indignos perto da gente. Então o que acontece é que você naturalmente se orgulha porque você está irado, né? E também a rispidez, né? A falta de educação, assim, a inabilidade no trato com os outros, né? Ela vem justamente disso, ela vem de você não valorizar tanto, assim, a importância do outro, o espaço que o outro ocupa no mundo, justamente porque você está se valorizando demais, né? Você está muito orgulhoso. E aí a ignorância, como Patanjali fala, no capítulo 2 do Yoga Sutra, é o solo fértil onde todos os defeitos florescem, né? Então, com certeza, a ignorância dos nossos próprios defeitos é o que faz com que a gente tenha vaidade pelas nossas qualidades, pelo orgulho, né? Então essa é a explicação, assim, que Krishna dá sobre orgulho. E aí uma coisa é que, pensando sobre esses referenciais que Krishna nos dá, né, eu consigo pensar em 4 formas que nós temos de combater o orgulho, né? 2 negativas, uma neutra e uma positiva, né? Então vamos primeiro para as negativas, né? Uma forma negativa, assim, né? Quer dizer, negativa no bom sentido. Negativa não é porque é ruim, né? Mas negativa porque você vai ter que negar um aspecto da sua personalidade condicionada, iludida. É justamente a gente meditar nas nossas próprias limitações, meditarmos na nossa fragilidade, né? Temos que estar mais consciente de como somos vulneráveis, como estamos, assim, expostos aos problemas desse mundo, independente da qualidade que a gente tem. A gente pode ser muito inteligente, muito famoso, muito malandro, muito rico, independente de qualquer qualidade que a gente tenha, a gente naturalmente continua sendo extremamente frágil, né? Então, até o Alexander Pope, que é um dos escritores, assim, ingleses mais importantes da história, né? Alexander Pope, ele era genial, ele era um professor, um acadêmico, ele era muito famoso, né? Genial, ele era conhecido pelo raciocínio muito agudo, né, que ele tinha,
e aí ele se apaixona por uma moça bem mais jovem que ele, e a família da moça fica muito descontente com isso, não queriam que a menina casasse com alguém que era muito mais velho, né? Ela tinha menos de 20 anos, ele tinha uns 40. E aí o que eles fazem é que eles fazem todos os tipos de arranjo à família dele para destruir a vida do Alexander Pope, né? Para ele perder a profissão dele como professor, perder todas as facilidades que ele tinha. E aí, sem poder casar com a menina que ele gostava e sem poder exercer mais a profissão dele, sem poder ter uma vida social normal, ele se torna padre. Ele vai morar no monastério e lá ele vai meditar, gastar os últimos dias, assim, os últimos anos da vida dele meditando e tentando, assim, curar a solidão dele e escrevendo bastante, né? Ele faz isso escrevendo muito, né? E aí muitos dos poemas dele são sobre orgulho, né? Justamente sobre essa questão de como orgulho nos envenena, porque ele era muito vaidoso, muito orgulhoso com a capacidade intelectual dele, mas depois, assim, ele se dá diante dessa grande fragilidade, que de uma hora para outra ele perde tudo, muito inteligente, mas perde tudo, por causa de um infortúnio na vida. E aí ele escreveu muitos poemas sobre isso, tem um poema dele muito famoso, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que depois deu nome ao filme. E aí tem uma frase dele, apesar dele ter escrito muito sobre orgulho, tem uma frase dele assim que é muito impactante, né? Que ele fala que orgulho não é falta de humildade, é falta de senso comum, assim, né? Porque a coisa mais básica do senso comum, a base do senso comum, é que todos nós vamos morrer, assim, a morte é algo inevitável e a morte vai levar embora qualquer troféu, qualquer conquista que a gente tenha, né? Somos todos frágeis diante da morte. E durante a vida também somos muito vulneráveis, né? Então, a gente vê agora, por exemplo, estamos numa situação extremamente vulnerável, né? Temos muitos acadêmicos estudando, tentando pensar sobre como neutralizar, sobre como minimizar os danos da Covid, mas não conseguimos assim chegar a um consenso, né? E temos muitas situações como essa assim, na vida, né? A gente pensa, reflete, usa nosso dinheiro, usa nossa força, né, influência, e não conseguimos chegar numa solução. Tem muitos problemas da vida que são insolucionáveis, né? Então, a gente pode se achar incrível, mas a gente tem que lembrar o fato de que habitamos um corpo que é extremamente frágil. A qualquer momento a gente pode ter um pequeno aneurisma, e embora toda a nossa vitalidade, qualidades, a vida ela é muito frágil, né? Então, meditar nessa fragilidade da vida é algo importante, né? E é algo normal, né? Assim, qualquer pessoa que esteja assim, um mínimo de sobriedade vai se lembrar disso. Até Yudhishthira Maharaj, né? O grande irmão de Arjuna, primo de Krishna, ele fala que a coisa mais assombrosa para ele, a coisa mais espantosa que existe na vida é que o tempo todo a gente está vendo os outros morrerem, a gente está vendo nossos parentes, outros humanos, estamos vendo animais, plantas morrerem, mas a gente vive como se a gente não fosse morrer, a gente vive, né, como se a gente fosse imortal. Então ele fala assim, essa falta de percepção da nossa própria fraqueza, ele acha a coisa mais assombrosa que existe, né? Então é isso, temos que ficar mais humildes, lembrando que somos frágeis, independente de qualquer qualidade que nós temos, né? Então essa é uma primeira abordagem. Uma segunda abordagem é realmente a gente está cercado de pessoas que são melhores do que a gente. Você pode ter muitas qualidades, mas se você está perto de uma pessoa que é melhor do que você, se você aceita ela como seu tutor, você aceita, né, que essa pessoa aponte suas fraquezas, então isso é algo assim que ajuda muito, né, a gente ficar consciente das nossas fraquezas, das nossas limitações e limitar o nosso orgulho, né? Então, até o mestre espiritual, o guru, ele tem essa função de acabar com o orgulho do seu discípulo, né? A gente até falou um dia desses que tem dois defeitos que nem Krishna pode dissipar na gente, mas o mestre espiritual pode. E um desses dois defeitos é o orgulho, né? Então, tem até uma história nos Vedas de um mestre, né, que vem 3 alunos, 3 estudantes, né, para se tornarem discípulos dele. Jala, Upamânio e Veda. São os 3 estudantes, né? E aí, o Veda, ele bota para ser o secretário dele, ficar ali perto dele o tempo todo, né? E aí ele vai treinando esses discípulos deles, eles são brahmacharis, né? Os brahmacharis são monges, mas não monges vitalícios, eles têm um treinamento como monge e depois eles podem se casar, né? Então eles eram esses brahmacharis e eles ficam anos assim.
E aí o mestre falou que quando algum deles quisesse deixar de ser um brahmachari, teria que passar por algum teste. E se ele passasse no teste, ele podia deixar de ser brahmachari, tinha concluído seus estudos, né? Então o Jala, ele era muito inteligente. O Jala era o mais inteligente dele, né? Assim, dos alunos dele. E aí um dia o mestre, depois de muitos anos que eles estavam estudando com ele, o mestre chamou o Jala e falou: Jala, vai lá e tem aqui perto da nossa escola tem um rio, né? E esse rio tem uma represa que está represando ele, só que essa represa ela quebrou. Então pega esse material aqui, dá para ele uma quantidade de madeira, fala: vai lá e remenda a represa. Mas você só pode usar esse material. E aí o Jala vai lá e começa a tentar remendar a represa. Ele era muito inteligente, mas quando ele vai lá, ele vê que com aquela quantidade de material não era possível remendar a represa. Mas o mestre falou que ele tinha que remendar, então ele ia dar um jeito dele. Então ele usou o material que tinha e depois ele preenche o pedaço que ficou, o espaço que ficou faltando na represa com o próprio corpo dele. Então a água vem e fica batendo nele assim muito forte e ele não volta, né? Aí o mestre resolve procurar ele, e quando o mestre sai para procurar ele, junto dos outros alunos, encontra ele, assim, tampando a represa com o próprio corpo, mas fala: Jala, o que você está fazendo aí, cara? Não, estou cumprindo a ordem do senhor, restabeleci a represa, né, a custa da própria vida, né, e estava usando o próprio corpo. Mas falou: que isso, cara? Sai daí. Aí ele sai, ele fala: não, muito bom, assim, você viu que com sua inteligência você não conseguia, você foi lá e deu a sua vida para cumprir minha instrução, né, mas não precisa disso não, tá tranquilo, era só um teste. Queria ver até onde ia, assim, a sua capacidade. Legal, vi que você era perseverante, você não desistiu da missão que eu tinha te dado, né? Então tudo bem, pode ir embora, seus estudos estão concluídos, você fechou seus estudos com perfeição, né? Aí legal, esse foi o primeiro aluno, o Jala. Aí o segundo aluno, o Upamânio, ele era muito comilão, ele era muito guloso, ele não conseguia controlar a gula dele, ele estava o tempo todo comendo muito, né? E aí o mestre chama ele e fala: Upamânio, que negócio é esse, cara? Você é muito guloso, você não para nunca de comer? Eu já tô ficando com má fama, assim, por causa de você. Todo mundo vê que você é meu aluno, você é guloso, você não se controla, a culpa é minha. Então agora, assim, para de comer, não pode mais comer não. Vai ter que fazer uma dieta forçada aí. E aí o Upamânio fala: mano, não posso comer as comidas assim, mas eu posso ir lá e mamar o leite das vacas, né? Eles tinham umas vaquinhas lá na escola deles, né? Então ele ia lá, deixava os bezerros mamarem, depois ele ia lá e ele mesmo mamava nas vacas, né? E aí o que acontece é que o mestre chama e fala assim: Upamânio, você tá mamando nas vacas? Ah, tô, mas aí não tem problema não, porque eu deixo os bezerros mamarem primeiro. Ele falou: não, os bezerros são muito bondosos, são muito gentis por natureza, e quando eles viram que você vai lá mamar, e como você come muito, eles estão mamando muito pouquinho para poder deixar mais leite sobrar para você. Então, assim, eles estão passando fome, tá vendo que os bezerros estão ficando desnutridos? Por tua causa. Não pode mais mamar na vaca. Aí o Upamânio pensa: bem, já que eu não posso mais mamar na vaca, pelo menos eu posso lamber o bigodinho de leite dos bezerros, né? Eles vão mamar, vai ficar o bigodinho de leite, eu vou lá. E aí ele vai e começa a lamber o bigodinho de leite para poder comer, né? Que ele era muito guloso. Também alguém tinha que comer alguma coisa, né? Mas aí o mestre vai chamar ele de novo e fala: Upamânio, você não tá vendo que os bezerros estão deixando cada vez mais assim, o bigode ficar grosso para poder sobrar mais leite para você? Não é para comer nada, cara. Aí o Upamânio vai, fica assim conformado que ele não podia comer nada, vai pro meio da floresta e na floresta ele fala: não vou comer nada. Só que ele chega na floresta, ele vê uma fruta exótica que ele nunca tinha visto e aí prova, né, essa fruta. E aí quando ele prova a fruta era venenosa. Aí ele perde a visão e fica envenenado. E aí ele sai andando assim, sofrendo o efeito do envenenamento, cai num buraco. E aí quando ele cai nesse buraco cego, envenenado, ele não sabia o que fazer para sair. E aparecem assim 2 seres divinos, celestiais para ele e oferecem um bolo. Ele fala: esse bolo aqui muito delicioso, é um bolo que ele tem propriedades medicinais mágicas. Se você comer ele, você vai se curar do envenenamento, da cegueira. E ele fala: não, o meu mestre falou que não era para eu comer nada, eu já desrespeitei ele várias vezes e acabei chegando aqui no fundo do poço, né, literalmente, então agora eu não vou comer mais nada mesmo que eu fique envenenado, né. E aí esse era o teste, na verdade, esses 2 seres mágicos, eles eram os Ashwini Kumaras, os deuses da medicina, os deuses da Ayurveda. Aí eles vão e usam os poderes deles e curam o Upamânio, né. E o mestre estava passando ali na hora e viu que ele se recusou a comer o bolo para cumprir a ordem dele. Ele falou: Upamânio, agora sim, agora você foi assim muito obediente, muito tolerante, toma aqui o seu diploma, você foi um aluno exemplar.
né? Então foram os dois alunos, e o outro aluno, o Veda, que era o secretário dele, falou, e mestre, quando vai vir o meu teste? Aí ele falou, não, o seu teste eu tô aplicando desde o dia que você virou meu secretário, porque toda hora eu tô te passando alguma tarefa, e toda hora você faz, e por melhor que você faça, por mais que você se empenhe, eu mostro os seus defeitos, né? Você é o meu melhor discípulo, porque você ficou o tempo todo ouvindo eu te instruir. Isso que significa ser um discípulo, né? Então, a ideia é que na vida espiritual, a base da vida espiritual é justamente a gente ouvir instruções, ouvir sobre as nossas imperfeições, né? Então, para isso a gente precisa do mestre. E temos que aceitar isso, não importa o quanto a gente avança, não importa quanto a gente melhora, a gente sempre vai ter alguma coisa para ouvir. Temos que estar aberto para isso, não podemos ser frágeis assim e termos o ego tão inflado que a gente não aceite ouvir nenhuma crítica a gente, né? Então essa é a segunda coisa, temos que ter um mestre e aceitar dele, um tipo de treinamento espiritual, ele naturalmente já vai acabar, reduzir o nosso orgulho, né? Vai mostrar tanto defeito pra gente. Então esse é o segundo approach, né? Segunda abordagem para reduzir o orgulho. A terceira é ter tolerância, né? Porque o orgulho naturalmente vai se manifestar na nossa mente. Então temos que ser tolerante, né? Assim, quando o orgulho aparecer, tudo bem. Você vê, orgulho, você tá aí, mas eu não vou me deixar me influenciar por você. Você tá aí falando que eu quero ser honrado, quero ser elogiado, tudo bem, eu quero mesmo, mas eu não vou deixar de cumprir o meu dharma, não vou deixar de cumprir a minha missão por causa do meu desejo de ser elogiado, né? Então você deixa a mente falando e querendo ser elogiado e querendo ser glorificado e vai fazer o que você tem para fazer, né? Então é isso, né? Em aceitar que o orgulho vai fazer parte da psique humana, vai estar com você o tempo todo e não se deixar distrair por ele, né? E por fim, a última abordagem é justamente a gente, que é o que eu chamo de abordagem positiva, é a gente deixar, em vez de se orgulhar, né, a gente ter orgulho pelos outros, né? A gente entende que se a gente tem qualidades, é porque a gente foi ajudado por outras pessoas para termos essas qualidades, né? Por exemplo, se somos inteligentes, é porque a gente teve que receber boa educação. Então, assim, os nossos pais nos educaram, permitiram que a gente tivesse acesso ao conhecimento, tivemos bons professores, esses professores, eles tiveram, assim, que para poder dar aula pra gente, para nos instruir, tiveram assim, que passar por todo tipo de dificuldades, acordar cedo, pegar ônibus lotado. Então, assim, não é nosso mérito apenas que a gente tem as qualidades que temos, né? Temos todas essas pessoas por trás da gente, né? Então, desenvolver gratidão, apreciação por toda essa estrutura que existe atrás da gente, a gente vai ver que a nossa qualidade, né, no final, não é tão grande. É o somatório de todas as qualidades das pessoas que nos ajudaram, né? Eu tava até passei hoje uma situação, eu estava conversando com um amigo meu que escreve muito bem e eu tava elogiando assim a qualidade dele, da escrita dele, um amigo meu acadêmico, e aí ele tava falando que na verdade a capacidade dele de escrever é um mix, assim, uma sopa de todos os bons autores que ele leu quando ele era jovem, né? Ele foi falando, mostrando assim, era verdade mesmo, eu conheço esses autores, fui vendo a influência deles no texto dele. Então ele falou, cara, se eu não fosse esses caras, o que ia ser a minha habilidade de escrever, né? Então ele falou que ele deve muito a esses autores, e é verdade mesmo, né? A gente deve muito a muita gente, né? Devemos até a seres que são inferiores a gente em termos de consciência, né? Por exemplo, se a gente não tivesse as abelhas polinizando os campos, a gente não ia ter alimentação adequada, e sem alimentação, como que a gente ia ter treinado para desenvolver as qualidades que a gente tem, né? Então, assim, a gente depende de toda uma estrutura muito grande por trás da gente. E é natural que a gente desenvolva a apreciação muito grande por todos esses que nos ajudaram, né? Isso é muito comum. Pessoas muito inteligentes, elas também apreciam suas fontes, né? Por exemplo, Einstein, ele era fã inegável de Newton, né? E aí, quando Einstein começa a se deparar com as grandes descobertas dele... ele pede desculpas para Newton, assim, né? Quer dizer, pede desculpas por escrito, né? Porque Newton já tinha morrido há séculos, né? Mas, assim, não que ele ia contrariar o trabalho de Newton, né? Porque não dá para contrariar as leis mecânicas de Newton, mas, na verdade, o que ele estava mostrando é que as leis de Newton, elas continuavam válidas, mas elas não eram tão universais quanto se acreditava. Elas não eram válidas para o reino quântico, né? Então ele fala, Newton, me desculpa, assim, eu não... Me desculpa porque você é a base de todo o meu estudo, né? Se agora eu tô te superando, é só porque eu aprendi tudo com você. Então, assim, não considere que eu tô te superando, né? Ele escreve isso, né? Só para consolar a consciência dele, né?
Então, essa ideia, né, de que qualquer importância, qualquer relevância que a gente tem para o mundo é porque assim, estamos apoiados no ombro de gigantes, pessoas que fizeram muito, que permitiram com que a gente pudesse desenvolver essa qualidade, e não só esses gigantes, estamos apoiados sobre milhares e milhões de anônimos, né? Então não somos tão importantes assim como a gente imagina, né? Tem no Bhagavatam, por exemplo, que é considerada a escritura mais sagrada da nossa tradição, o quinto canto do Bhagavatam tem uma descrição muito extensa do universo, né? E vai descrevendo todas as galáxias e os planetas assim muito exóticos, vai descrevendo o clima, a fauna, a flora desses planetas. E muitas vezes as pessoas se questionam, né? Por que o Bhagavatam, que é uma escritura que deveria falar de Deus, gasta tantos versos só falando assim uma descrição muito pictórica, muito pitoresca do universo, assim, das galáxias distantes? Isso não tem uma menor validade, menor aplicação na minha vida, né? Então, Vishwanatha Chakravarti, que é um dos grandes mestres da nossa tradição, ele fala: aí tá dando uma descrição tão grande do universo pra gente ver que a gente é totalmente insignificante diante desse universo gigantesco. A gente, por maior que seja a nossa contribuição é muito pequena, né? Então, essa descrição serve para estimular na gente esse senso de humildade, né? Esse senso de simplicidade, para reduzir o nosso orgulho, para que a gente possa se relacionar com Deus, né? Então, precisamos, para reduzirmos a nossa tendência de nos orgulharmos pelos outros, né? Esse orgulho é saudável, você sentir orgulho pelos outros, né? Até uma vez perguntaram para Prabhupada por que Prabhupada ele andava sempre com a cabeça erguida, porque Prabhupada era bem aristocrático, né? Quando ele andava assim com a bengala dele, ele andava com um ar imponente, né? Então espera-se que um yogi seja alguém humilde. Prabhupada ele andava assim, né? Com a postura muito, muito firme, né? E aí ele falou assim: eu ando assim porque eu tenho muito orgulho do meu mestre espiritual. Meu mestre espiritual, assim, ele tinha poder para salvar o mundo todo de Maya, da ilusão, né? Então ele tinha muito orgulho do mestre que ele tinha, né? Então isso é incrível, né? A ideia da gente deixar de ter orgulho, de sermos modestos, também não implica em, assim, que a nossa modéstia vai nos limitar, né? Que a gente nossa, é o contrário, né? Eu sou tão pequeno, sou tão caído, como as pessoas às vezes falam, assim, né? Isso é também ilusão, né? Sou tão caído. Uma vez um discípulo falou para Prabhupada: Prabhupada, eu sou o mais caído. Prabhupada falou assim: você não é mais nada, né? Nem o mais caído. Você não é mais nada, cara. Assim, a gente tem essa ideia, né? De queremos assim, ser hiperbólicos, exagerados, né? E aí até quando a gente não pode ser o maior, a gente quer ser o menor, né? Para poder ser o mais humilde. Então isso também é ilusão, né? Você querer ser pequeno. Não, a ideia é que temos um Dharma, eu vou cumprir esse meu Dharma na minha vida e Deus está me ajudando, meu mestre está me ajudando, os sadhus, os grandes sábios estão me ajudando, as outras pessoas estão me ajudando, a natureza material está me ajudando e eu vou cumprir meu Dharma, né? Mas assim, a qualidade não vem de mim, eu estou sendo uma ferramenta na mão de Deus, mas eu vou lá e vou cumprir, assim, então isso é diferente de orgulho, essa proatividade, né? Essa esperança no poder de Deus, assim, que Ele vai te usar como uma ferramenta, isso é diferente de orgulho, né? Tem até um mantra que fala isso: Mukam karoti vachalam pangulangayate girim yat kripa tamaham vande shiguru dinatarinam. Esse mantra fala assim que você pode ser mudo, mas com a ajuda do mestre espiritual você pode fazer discursos eloquentes, né? E você pode ser uma pessoa coxa, mas você, com a ajuda do mestre espiritual, você pode escalar montanhas, né? Então a ideia é: eu tenho meu Dharma, e porque eu tô assim seguindo esse Dharma para agradar a Deus, para agradar e servir o mundo, e tô seguindo as instruções do meu mestre espiritual, que é o representante de Deus, eu posso ir lá e encarar qualquer desafio mesmo. Eu tenho força para fazer isso, mas a força não vem de mim. A força vem de Deus, e essa força ela flui de Deus até a gente através dos sábios, através dos mestres, né? Então eu vou usar essa força que não é minha para fazer coisas grandiosas, e apesar de eu estar fazendo isso tudo e estar sendo grandioso por fazer coisas grandiosas, essa grandiosidade minha, ela na verdade é só um reflexo da grandiosidade de Deus, né? Então essa é a sensação que a gente precisa ter para poder combater o orgulho. E a gente não combate o orgulho não fazendo nada, mas a gente combate o orgulho justamente fazendo coisas grandiosas, porque quando a gente se esforça para fazer coisas grandiosas, para tentar salvar o mundo, aí que a gente percebe o quão pequeno a gente é e o quanto a gente é dependente da ajuda, da misericórdia divina para poder cumprir o nosso Dharma. Né? Então, o próprio fato da gente estar empenhado no nosso Dharma já é um método, ou melhor, já é o método purificatório do orgulho.